Hi everybody, are you okay? Tudo bom, gente? Bem-vindos ao sexto ano, vocês agora vão começar a ter aulas de inglês, né? Então vocês vão ver algumas coisas que eu vou apresentar para vocês, né? Então hoje a gente vai ver o to be verb, porque esse é um que todo mundo fala assim, né? E na escola eu só via o verbo to be, a professora só passava o verbo to be. Aí você pergunta para a pessoa, tá, então fala para mim como é que é a primeira conjugação do verbo to be. E aí a pessoa fica assim, ixi, ok? Então a gente vai ver como é bem simples, tá? Antes disso, deixa eu lembrar para vocês que é o seguinte, gente, usem a máscara quando vocês estiverem em uma situação social, vocês forem sair. Vocês veem que a minha máscara está aqui, ó, está aqui no pescoço, porque eu estou numa sala onde só tem eu e eu vou dar aula para vocês, essa aula através do vídeo, então eu tirei a máscara. Mas tão logo eu saia da sala, eu já, ó, coloco a máscara, porque tem que se proteger, porque pode ser que alguém aqui nessa escola esteja com o vírus, fale comigo e voe uma coisinha que eu não consigo nem enxergar de uma partícula de saliva, eu ingiro e aí eu tenho o vírus, né? Por isso que as pessoas falando pode ser que saia. Não precisa nem ser aquela gotinha que você vê pular, não precisa ser isso. Pode ser uma coisa invisível, vem, você absorve. E aí você pode passar para outra pessoa. Então, se você estiver usando a sua máscara, isso não tem como acontecer, né? Porque vai prevenir tanto de você receber quanto passar. Ok, então vamos lá para o tal do to be verb, ok? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, né? A gente tem que lembrar, tem duas coisas importantes, os pronouns e o to be verb. Mas por que tem esses pronouns? Não era só o to be verb que a gente ia ver, é porque não existe frase que você vai usar se você, quer dizer, talvez até exista, mas eu não consigo pensar agora numa frase sem que você use um pronoun, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Olha só, I am a student, ok? Então por que eu falei que não tem frase se não tiver um pronome? Porque você até pode falar, né, sou um estudante, mas em inglês isso é muito mais difícil de acontecer. É diferente do português, né? Que no português você fala, sou um estudante, mas em inglês normalmente vai ser eu sou um ou uma estudante. Então, eu, am, sou, um ou uma, tá? Essa letrinha aqui separada, ela significa que você está falando um ou uma. Student, ok? Estudante, perfeito. Agora vamos ver o próximo pronome, né? Olha que simples. You, você está apontando para alguém dizendo you, ok? É claro que você pode dizer assim, nossa, professor, que coisa feia, apontar para os outros. Mas é uma coisa, eu posso fazer então esse gesto que é mais bonito, né? You are a student, ok? Olha só, you are a student, você é um ou uma estudante, ok? O próximo, vocês veem que tem agora 3 pronomes no mesmo lugar, por quê? Porque essa é a famosa terceira pessoa do singular, ok? Então, por isso que eles 3 estão na mesma linha, he, she, it. Esse aqui deve ser muito conhecido, mas de uma maneira muito feia que se fala, até na televisão, que se falava esse pronome aqui, ó. Esse som aqui no final, aqui, ó, você vai quase que não pronunciar. Então é it, ok? Dessa maneira. Então, ó, he, she, it. Agora, aqui nós temos uma questão. He is a student, ok? Funcionou. Ele é um estudante. She is a student. Ela é uma estudante. Agora você vai falar para mim, e it, professor, funciona? Não, né? Porque it significa coisa, né? Ok? It is a whiteboard. Isso é um quadro branco. Então, it é para coisa.
E coisa não é estudante. Então, it, nesse caso aqui, a gente não vai usar, ok? Só o he e o she. We are, olha só agora que diferença, desapareceu o a. Students. E você deve estar perguntando assim, mas por que desapareceu? Olha só como é simples. Nós somos estudantes. Se o a significa um ou uma, e nós estamos falando de estudantes, não tem como você dizer que vai ser um estudantes, né? Tem que ser estudantes. Então, o a aqui desaparece. Daqui para cima, singular. Daqui para baixo, plural. É por causa disso, ok? Então, we are students. Nós somos estudantes. E esse aqui, you. Você vai falar assim, mas professor, não é o mesmo que esse aqui? E você está certinho. Está certinho. Só que aí, na frase, você vai entender se é uma pessoa ou se é várias pessoas. Ok? Se vocês estão aqui na sala, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu posso falar, you are students. Eu posso falar os dois. Eu posso falar, you are a student. E aí você vai se sentir individualmente chamado ou chamada. Né? Estou falando só contigo, só com uma pessoa. E eu posso falar, you are students. Ou seja, vocês são estudantes. Eu estou falando com todos os estudantes. Ok? Então, vai ser igualzinho. É na frase que você vai saber se eu estou falando de students ou se eu estou falando de a student. E o último, né? They. Esse TH, se vocês falarem como D, simplesmente como D, não tem problema nenhum. They are students. Ou, como muita gente pronuncia, they. The. Ok? É um som que a gente depois vai trabalhar. They are students. Mesma coisa, né? Eles ou elas são estudantes. Então, é isso. Ok? Então, esse é o tal do verbo to be. Ele é muito importante. Ele aparece em vários lugares. A gente sempre vai saber. E esses pronomes aqui, gente, isso aqui, gente, é uma coisa assim que logo assim, no iniciozinho do sexto ano, já tem que estar lá dentro da cabeça para não esquecer mais, tá? É uma coisa que tem que realmente usar o tempo todo para não esquecer mais como é que eles são, porque eles estão o tempo todo no lugar que a gente viu, ok? Então, por enquanto é isso, era só para dizer para vocês apresentá-las e apresentá-los ao verbo to be, e tão logo possível a gente já fala de outras coisas, ok? Lembra bem, se cuida, antes de comer qualquer coisa, lava suas mãos com água e sabão por 10 segundos pelo menos, e quando tiver uma situação social, junto com pessoas que não são exatamente da sua casa, da sua família, coloque a sua máscara. Protege a ti mesmo e você protege os outros, ok? See you guys, bye bye!